Olá pessoal, tudo bem com vocês? Que bom que você está aqui. Eu estou muito feliz de você ter feito essa jornada toda e chegar neste módulo. Isso mostra o seu comprometimento com esta formação. E eu também consigo já sentir um pouco da sua ansiedade para começar efetivamente essa prática nossa. Como que realmente a gente vai praticar? Será que a gente vai conseguir mesmo se tornar um constelador, uma consteladora? É claro que sim. Essa formação foi preparada para isso, para te capacitar, para te formar, para você atuar. Por isso eu preparei esse módulo que é como funciona. Antes que você entre no estágio, antes que você conclua essa parte prática, tá, do curso, além também do guia de estudo dirigido, eu quero que você conheça algumas questões sobre a atuação profissional do constelador sistêmico familiar ou da consteladora. Este módulo é exclusivamente para responder estes itens para vocês e dar algumas informações sobre a minha própria experiência em relação a cada item deste, tá? Reforço, continue firme, tá? Os próximos módulos aí vai entrar numa fase prática do curso e com certeza vai precisar de um esforço maior para que você consiga concluir toda essa formação e receber o seu certificado como prova do seu esforço, da sua competência em concluir o curso. Conclua as coisas que você se propôs, assim você vai ter uma emoção positiva e vai ser uma pessoa mais feliz. Siga em frente, siga firme. Neste módulo agora eu quero falar sobre estes itens e o primeiro item que eu quero falar com vocês é sobre formas de constelar. Olha só, gente, esta formação ela é diferenciada das outras formações em vários aspectos. Olha só, eu poderia formar vocês apenas na metodologia do BERT, puramente, ok? Somente aquilo que o BERT já passou. Se eu fizesse isso com vocês, eu iria trabalhar somente dentro daquele módulo de constelação sistêmica familiar e ia passar ali todo o curso discorrendo sobre os assuntos da família, sobre os assuntos específicos, tá? Poderia fazer dessa forma? Sim, poderia. Só que acontece o seguinte, a constelação ela tem uma profundidade muito grande e quando ela não é entendida racionalmente, quando ela não é informada a base, os conceitos, os fundamentos concretos dessa metodologia, pode ser que eu venha utilizar ela de uma forma mais mística. Então o que acontece com a maioria das formações, tá? Respeito todas elas, é que não tem a fundamentação, não tem a parte científica por trás da criação da constelação familiar que o Bert Hellinger nos trouxe, tá? Então a nossa formação ela é diferenciada porque ela traz essa base, essa fundamentação, esse alicerce aí muito bem trabalhado para que você possa entender racionalmente a constelação e não utilize ela de forma mística. E por isso que eu quero falar dessas formas. Que formas são essas? Se você atuar no estilo puramente do Bert Hellinger, o Bert Hellinger ele trabalhava de uma forma muito sentida. Ele, quando construía a sua fundamentação, quando construía a ciência por trás da constelação, ele é altamente técnico, ele é altamente científico. Agora, quando ele vai atuar e quando ele se coloca no papel de constelador, ele é altamente sentido, ou seja, ele utiliza apenas os sentidos que envolve o sentimento e a emoção, tá?
o sistema sensorial dele está focado apenas na emoção, está focado apenas no inconsciente. Ou seja, ele evita trazer qualquer juízo de valor, qualquer razão, qualquer coisa racional que venha integrar aquela constelação. Ele, pela experiência que ele tem racional por trás disso, ou seja, pela experiência científica que ele tem ao criar a constelação, ele consegue ter essa plasticidade neural, ter essa flexibilidade para chegar numa sessão de constelação e ser altamente sentimental, no sentido não de sensibilidade afetiva, mas sentimental no sentido inconsciente, do comportamento, tá? Então, entre a razão e a emoção, entre o consciente e o inconsciente, ele fica com a fenomenologia inconsciente da constelação sistêmica familiar. Então o foco dele muitas vezes é na constelação e não tão no constelado. Muitas vezes ele fala isso também nas suas teorias. E isso acaba fazendo com que clientes saiam sem entender bem o que aconteceu na sua constelação. O que realmente a maioria dos clientes que passam pela sessão de constelação me informam? Eles informam que saíram sem entender nada, que a constelação deles foi muito forte, foi muito sentida, mas que ela não consegue explicar o que aconteceu. E eu faço uma pergunta para você, bem básica: você se submeteria a algo que você não sabe o que é? Você submeteria a sua vida, tá? a sua intimidade a algo que você não consegue nem explicar, sabe? Então esses questionamentos eu fiz lá no início, quando eu estava começando os primeiros estudos da constelação sistêmica familiar. Quando eu iniciei esses estudos, eu já trabalhava com desenvolvimento humano. Então, o meu questionamento é: bom, como eu vou submeter o meu cliente a algo que eu não posso explicar para ele, eu não consigo explicar, sabe? Então, Bert Hellinger, ele sabia exatamente o que está acontecendo na constelação conscientemente, ele sabe disso. O inconsciente dele também está ciente disso. Mas não há uma comunicação racional disso com o cliente, não há uma comunicação racional disso com os representantes, né? Então, a maioria das constelações do Bert Hellinger são silenciosas, não tem muita comunicação, tá? E isso tem eficácia? Sim ou não? Claro que sim. A eficácia da constelação está em transformar o comportamento da pessoa. A pessoa altera a percepção dela, e quando ela altera a percepção dela, altera possivelmente o comportamento, ou seja, mexe no inconsciente, onde está a base. E aí ela tem a vida transformada. Isso pode ocorrer? Sim ou não? Claro que sim. Então o Bert Hellinger, ele foca nessa metodologia de focar no comportamento, na parte inconsciente, e, por outro lado, tem o lado mais racional, ok? Qual é o lado mais racional? O que eu trouxe aqui para vocês. Por que eu trouxe dessa forma? Por que eu trouxe essa outra forma de constelar? Tá? A primeira, eu já falei, que é o estilo do Bert Hellinger, o estilo da esposa do Bert Hellinger, o estilo da linha do Bert Hellinger é essa. É uma constelação mais silenciada, é uma constelação que muitas vezes o cliente sai sem entender, mas recebe sim o seu impacto, tá? Agora, aprofundando o estudo e vendo que é possível ter algo fenomenológico, é possível ter algo sistêmico, é possível ter resultados com a integralização do sistema racional. É possível? Sim. Já testamos, já fizemos dezenas e centenas de constelação dessa forma,
tá? E os resultados acontecem da mesma forma. Qual que é a grande diferença então de um para outro? Um trabalha só a parte sentida e o outro trabalha a parte sentida e racional, ou seja, o seu cliente sai entendendo o que aconteceu, os representantes saem entendendo o que aconteceu, o constelador sai entendendo o que aconteceu e com isso também há um efeito na emoção, no comportamento e no inconsciente. E aí eu respeito o ser humano de uma forma integral. Eu sempre falo dessa questão do respeito ao ser humano, por quê? O ser humano ele é integralizado, ele é consciente e inconsciente, ele é racional e ele é emocional. Isso não pode ser separado, isso tem que ficar unificado. Não existe uma pessoa totalmente racional, totalmente emocional. Uma vez que a gente exclui uma coisa, qualquer coisa que seja, um membro do corpo ou um pensamento, eu vou ter problemas com isso. Então, por entender isso, a gente integralizou a ciência da constelação, criada pelo Bert Helling, na sessão de constelação, ou seja, trazemos uma explicação que não prejudica o desenvolver da constelação sistêmica familiar, que não prejudica o desenvolvimento da constelação sistêmica familiar. Então, por isso, nós utilizamos bastante a comunicação nas nossas sessões. Vocês viram aí mais para cima, tanto a que eu fiz com pessoas, quanto a que eu fiz com bonecos, nós utilizamos bastante a comunicação, ou seja, mostramos para o cliente o que está acontecendo ali o tempo todo, e ele sai consciente de, olha, eu tinha um padrão de repetição, esse padrão de repetição foi abençoado por meus pais, foi liberado pelos meus pais, e eu espero que dali para frente, aquilo que aconteceu na constelação, reverbere no meu comportamento e me traga paz, bem-estar, não é? Então, quando ela sai com esse entendimento e essa compreensão, mais o efeito fenomenológico, o efeito inconsciente da constelação, ela realmente sai satisfeita no aspecto racional e no aspecto emocional. Então, o nível de satisfação que eu tenho com os meus clientes, que os meus alunos têm com os clientes deles, é muito mais alto do ponto de vista eu entendi o que aconteceu, eu compreendi e consegui ver mudanças na minha vida já. O que é legal disso? Toda vez que eu atendo alguém que estava ali, que fez uma constelação sentida e fez a nossa com um pouco mais de razão, um pouco mais de ciência, um pouco mais de racionalidade a mais, elas saem altamente satisfeitas. E no nível de comparação, claro, elas trazem que tem um efeito muito maior no sentido de satisfação e tem um respeito muito maior com o cliente e ainda por cima traz os mesmos resultados e ela consegue ver os impactos na vida diretamente. E olha só, aquela constelação sentida, o cliente pode ter um resultado e ele pode não associar esse resultado à constelação. Por quê? Ele não estava consciente da constelação, sobre o que aconteceu e muito menos dos resultados. Então, muitas vezes, aquelas pessoas mudam, transformam a sua vida após a constelação e nem sequer associam aquela sessão de constelação. Mais um ponto aí, um pouco conflituoso dessa metodologia mais sentida. Assim como eu abro a opção aqui para os meus alunos presenciais, eu quero abrir as opções para vocês também que estão aí fazendo o EAD ou semipresencial, tá? Por que eu quero abrir para vocês? Simplesmente porque as pessoas que fazem a constelação, os consteladores, muitas vezes eles se identificam com a postura do Bert Helling,
com o jeito, a conduta, a forma como o Bert Helling dirige a sua constelação e a Sophie Helling dirige a sua constelação. Então, se você se identifica, você percebe que tem uma sensibilidade muito mais apurada dessa forma, você pode atuar dessa forma, você é livre, tá? Você é livre para isso. Aqui eu estou apresentando mais uma opção, que seria integrar um pouco mais de comunicação, um pouco mais de teoria, um pouco mais de razão, para que seus clientes compreendam o que está acontecendo ali. Basicamente, o que é compreendido racionalmente não interfere naquilo que é o comportamento. É mais para informar, para o consciente dela ficar tranquilo que está tudo bem e o que está ocorrendo ali faz parte de um processo fenomenológico e esse processo fenomenológico pode ser explicado, pode ser racionalizado, mas só para efeito de entendimento. A compreensão, ou seja, a profundidade do que vai mudar a percepção ou comportamento, ela fica na parte comportamental da constelação, os movimentos, as falas sistêmicas, aquilo ali aprofunda no ser humano, tá? Então essas são as duas formas, a forma Hellinger, né? Que essa forma Hellinger é mais sentida, e a metodologia do Centro de Mediadores criada por mim, que é para trazer mais razão para a constelação. Eu não sou o único, tá, no Brasil que trabalha uma forma racional, trazendo uma forma mais racional, mas eu diria que trazendo uma metodologia já testada, já afiada, eu acredito que só a gente tem aqui essa configuração, já com vários testes, com vários resultados, com vários feedbacks, podendo aí ser levado à frente como um trabalho sério e profissional, tá bom? Então tem essas duas formas, você vai escolher, se você quer trazer um pouco mais de razão, de entendimento para a sua constelação, ou se você vai seguir ali aquela linha quase 100% sentido, tá? É sua escolha. Esse é o ponto formas de constelar, e eu espero que você tenha entendido, compreendido, porque você vai utilizar uma dessas formas nas próximas, quando você for atuar como constelador, tá? Legal também, que já teve um aluno aqui que falou o seguinte: Raul, eu acho ótima a sua metodologia, mas eu também acho ótima a do Bert Helling. Eu posso utilizar as duas? Aí eu falei, claro que você pode. Você pode usar um pouquinho da razão e não tanto quanto eu uso, e você pode também usar o máximo possível da emoção, do sentido que o Bert Helling coloca. Você sabe que existe emoção nessa metodologia nossa, e você sabe que também existe do lado do Bert Helling. Você vai escolher e mesclar ali e deixa com o teu inconsciente que ele faz todo o trabalho, tá? E foi um sucesso porque eu vejo os meus alunos atuando. A gente assiste os nossos alunos atuando e vê os resultados que eles conseguem atingir, tá? Já chegamos a fazer aqui dezenas de constelação num dia só, e foi incrível, são resultados incríveis, tá? Eu vejo o quanto realmente o impacto da constelação pode transformar vidas, e você é uma dessas transformadoras ou um desses transformadores que está tornando-se disponível para as pessoas, tá bom? Eu fico muito feliz por você estar aqui, um grande abraço e até a próxima aula.